Filipenses, a carta do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo demonstra mais seus sentimentos, mais o seu amor por Jesus Cristo, tudo que você precisa saber sobre Filipenses para interpretar com autoridade. A gente vai ver até o final dessa aula, desse vídeo aqui. Talvez você já me conheça, meu nome é Marcos Botelho, eu sou pastor na cidade de São Paulo e professor de interpretação bíblica e hermenêutica desde 2005, e a gente está numa série onde a gente vai ler todo o Novo Testamento e depois de um ano a gente vai entender com autoridade e profundidade sobre Jesus Cristo. Se você quer entrar nessa jornada comigo, aonde eu posto toda semana um vídeo onde você lê o texto bíblico e eu explico, você pode já assinar o canal aqui, curtir o vídeo, mandar esse vídeo se você gostar para algum amigo do WhatsApp, apertando o botão compartilhar, e dessa forma você ajuda a gente a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Vem caminhar com a gente também. Talvez você queira uma mentoria, talvez você seja um líder na igreja, talvez você pregue ou dê estudo, ou também lidere um pequeno grupo, uma célula. Então, talvez você queira algo mais profundo, que é uma mentoria, e eu vou deixar um link aqui na descrição dessa aula, onde você pode assistir uma aula especial que eu preparei e você entender como funciona a nossa mentoria, aonde você manda suas dúvidas e eu respondo semanalmente áudios para você entender melhor e assim você caminhar com alguém já experiente. Isso pode fazer toda a diferença. A carta aos Filipenses são 4 capítulos. O tema é confiança, alegria, união e firmeza como marcas do cristão. Antes da gente entrar na carta, deixa eu relembrar você a nossa metodologia. Depois de 18 anos ensinando hermenêutica, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente chama dos 3 Cs, as 3 leituras. Você vai ler 3 vezes essa carta, ela é pequenininha, dá para você ler facilmente essa semana, com foco diferente. O primeiro C e o primeiro foco da sua leitura é o C de contexto. Você vai entender quem é o apóstolo Paulo, por que ele está escrevendo essa carta, quem é o primeiro público ali que mora em Filipo e o que eles estão sofrendo, o que está acontecendo que eles precisavam receber essa carta. O segundo C, isso é o foco da sua segunda leitura, é o C de conteúdo. Aí sim você vai prestar atenção no enredo de Paulo, na argumentação que Paulo constrói, o que ele está falando ali, os versículos-chave, as palavras, as expressões. Isso vai ajudar você a entender o conteúdo em si. E o terceiro C, isso você faz na terceira leitura, quando você estiver bem familiarizado com essa carta, você vai reparar nas conexões que Paulo faz com o Antigo Testamento, às vezes com o Novo também Testamento, às vezes com a vida dele, essas conexões que faz você ampliar e entender mais ainda essa carta. Então a gente vai falar um por um para você, quando for ler essa carta, entender e ser mais fácil entender com a autoridade, tá bom? Contexto. A igreja em Filipos é a primeira igreja que Paulo iniciou na Europa Ocidental. A cidade era uma espécie de porta de entrada da Europa para o Império. Ela era tratada como a segunda capital, a colônia mais importante onde ficavam os soldados aposentados de guerra. Com o nacionalismo patriótico da cidade, os cidadãos resistiram e até perseguiram aqueles que aceitaram a mensagem de Paulo de que o verdadeiro rei filho de Deus não era César, mas era Jesus o Messias. Os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, com um presente financeiro para apoiar Paulo, que estava na prisão. Então o apóstolo escreve essa carta para agradecer, escrever sua experiência e orientar sobre a importância da mensagem de Jesus o Messias. Paulo, nessa carta, ele está escrevendo de uma prisão, em alguma das prisões que aconteceram ao longo do seu ministério. Paulo foi preso algumas vezes antes da última prisão, que ele provavelmente foi decapitado pela tradição que a gente conhece ali, que ele foi um mártir ali do evangelho, e a gente percebe que Paulo está sensível. E Paulo naquela prisão, e uma prisão, hoje em dia já não é legal, imagina naquela época, a prisão romana não é uma prisão para você ficar por muito tempo. Os romanos, assim como todos os povos antigos, não usavam prisão para isolar uma pessoa, mas para
guardar elas até o julgamento. Então, era uma prisão que muitos já morriam antes do julgamento. Então, Paulo estava muito desolado ali e, de repente, ele recebe uma visita de Epafrodito ali, trazendo mantimentos, trazendo sustento. E Epafrodito ali, quando vai visitar, até pega uma doença e quase morre, mas Paulo fica muito feliz por ver uma igreja, a igreja de Filipe, ali sustentando e patrocinando essa oferta para Paulo e não tendo vergonha de Paulo. E por isso que Paulo decide escrever essa carta para ali a igreja que estava em Filipe, e essa carta é uma das cartas mais íntimas de Paulo, é onde Paulo abre o coração e mostra o amor que ele tem por Jesus para agradecer essa oferta, mesmo ele escrevendo que não precisava, mas ele fica muito feliz, ele fala que ele espera sair ali e que toda a sua prisão tem sido revertida para conversões. A gente vai ver o conteúdo ali, mas Paulo escreve ali para falar sobre a importância do Messias, Jesus, e essa importância deve ser levada até as últimas consequências. No caso ali, Paulo estava preso e poderia até ser morto, ele escreve sobre isso. Conteúdo. Essa carta é uma série de ensaios de Paulo que contém palavras-chave que giram em volta do poema principal sobre o Messias, onde ele conta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. Paulo começa com uma oração de gratidão, fala que sua prisão fez muitos conhecerem o Messias. Depois fala da perseguição que eles estavam vivendo, é uma forma de seguir o exemplo de Jesus. Tudo isso culmina no poema cristocêntrico. Filipenses é uma carta que contém vários insights do apóstolo Paulo. Não é aquela carta que a gente está acostumado, que é uma argumentação do começo ao fim, igual Romanos e outras cartas. Essa Paulo decide colocar ali no centro, no capítulo 2, esse poema cristocêntrico sobre o Messias, né? Vamos lá. Cristo é do grego ungido, Messias é do hebraico ungido. Então é a mesma coisa ali. Às vezes você vai ler numa tradução Cristo, mas a gente quer ressaltar esse Messias, porque Paulo está se referindo a tudo que foi esperado na Bíblia hebraica. Então Paulo coloca essa poesia muito bem artisticamente construída e coloca vários ensaios ali ao redor, né, no capítulo 1, no capítulo 3, no capítulo 4, que tem palavras-chave que estão dentro desta poesia. Então a gente vai ver ali logo no começo, Paulo falando da gratidão que ele tinha pela igreja ter lembrado dele, falando que a própria prisão que ele tem está se convertendo em pessoas pregando ali o nome de Jesus, e esse pregando é falando do nome de Jesus. Então, às vezes, Paulo vai falar, eles estão pregando para o mal ou falando mal de Jesus, mas o que importa é que o nome de Jesus está sendo conhecido e todos os soldados ali que estavam ao redor de Jesus. E no finalzinho da carta você vai ver Paulo falando que a corte de César está mandando um abraço. Então o evangelho está entrando ali, que de muitos da corte ali de quem está liderando. A gente vai ver claramente que Paulo está fazendo toda a diferença essa prisão. E aí Paulo vai falar sobre a perseguição como um lugar aonde a gente tem o privilégio de continuar o sofrimento de Jesus na cruz. É interessante como sempre os apóstolos falam desse sofrimento, como participar do sofrimento de Jesus. Depois da poesia, logo em seguida, Paulo mostra 3 exemplos de imitadores do Messias: Timóteo, Epafrodito e o próprio Paulo na prisão. Então Paulo pega essas referências e aplica nos exemplos de 2 irmãs que precisavam se reconciliar e o desafio de viver o Messias mesmo com a perseguição. Paulo encerra falando que seu tempo na prisão e seu sofrimento está sendo como um professor que ensinou ele a viver feliz independente das circunstâncias. Logo depois dessa poesia cristocêntrica, Paulo vai dar 3 referências de imitadores
de Jesus ali, do Messias? Primeiro, Timóteo, falando que Timóteo é uma pessoa, um missionário, um pastor que sempre se preocupou com a igreja, sempre se preocupou com as pessoas carentes, alguém que refletia Jesus na sua misericórdia. Depois ele vai falar de Epafrodito, mais uma vez elogiando ali, falando que ele foi visitar, pegou uma doença, quase morreu, mas a tristeza de Paulo foi revertida, porque Paulo já estava triste por ser preso. Imagina ficar triste porque a pessoa que foi visitá-lo e levar uma oferta morreu ali pela condição, arriscando a vida. Então Paulo usa essa referência e depois Paulo usa a si mesmo, mostrando que os da circuncisão, pelo jeito, ainda tinha aquele grupo que ia falando sobre os sinais do judaísmo, que as pessoas tinham que circuncidar, que as pessoas tinham que guardar o sábado, comer comidas específicas, tudo mais. Paulo vai dizer que ele poderia ser essa pessoa, porque ele é da tribo de Benjamim, e aí Paulo vai puxar a capivara dizendo, eu podia me orgulhar, mas eu considero isso tudo esterco. Esterco não é a palavra mais adequada para a tradução, porque esterco é uma coisa boa hoje em dia, a gente usa esterco para fertilizar, então, mas as Bíblias não quiseram traduzir, talvez como defecar ou alguma coisa assim, porque pode chocar. Mas o que Paulo está dizendo é que aquilo ali é cocô, que aquilo ali, tudo que o currículo dele, honroso do judaísmo, não é nada perante Jesus. E esse é o exemplo que ele está trazendo. O meu exemplo, Paulo está falando, é largar tudo isso e só seguir a Jesus. E aí ele vai falar no final ali que a sua prisão tem sido como um professor ensinando que ele aprendeu a viver feliz, contente, independente da circunstância. Isso é legal. E aí a gente tem aquela famosa frase, tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes a gente usa isso fora de contexto, dizendo, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso ter esse carro, eu posso ganhar esse emprego, eu posso ser patrão. Paulo está dizendo o contrário, ele está preso, sofrendo, ali as pessoas que vão visitar estão correndo risco de vida, quase morrendo, e Paulo, olha, apesar disso tudo, tudo posso suportar no sofrimento naquele que me fortalece. É outra coisa ver o versículo no contexto, não é verdade? Então, é muito interessante ver o conteúdo. Vamos dar uma olhada no desenho que o Bible Project fez para toda essa carta. Fica maravilhoso para você entender como é a arquitetura ali que Paulo fez dessa carta. Olha que coisa linda ver o roteiro que Paulo fez nessa carta aqui aos Filipenses. Você vai ver no centro a grande poesia messiânica ali, com detalhes, e aí ao redor você vai ver ali Paulo agradecendo a visita, Paulo falando da sua prisão e como as pessoas estão se convertendo, Paulo ali falando sobre como dar o testemunho, aí vai puxar a referência de Timóteo, ali de outras pessoas, dele mesmo, e no final como ele aprendeu a viver feliz em qualquer circunstância. Se você quer fazer o download dessa imagem para você, ao estudar essa carta, poder conferir mais ou menos como está o roteiro para você entender melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula para você fazer um download. Conexão. Eu vou pegar 3 referências que a gente encontra no poema principal da carta. No começo do poema, Paulo faz uma conexão com Gênesis 3, onde mostra que a tentação de Adão e Eva de se apegar a ser igual a Deus, o Messias reverteu, se esvaziando e se tornando servo do Senhor, como os homens deveriam ser. No começo da poesia messiânica que Paulo faz com muita beleza, Paulo já faz uma referência clara a Gênesis 3 ali, falando que mesmo Jesus sendo Deus, ele, ao receber o seu teste final, ele não fez igual a Adão e Eva, que quis ser igual a Deus. Olha só, interessante, se Adão e Eva tivessem obedecido à ordem de Deus e não comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele iria ser, os dois, o casal ou a raça humana iria ser elevado para uma intimidade grande com Deus. Mas Jesus, já sendo Deus, ali já tendo a plena intimidade, ele não se apegou. Então ele não segurou esse direito de ser ali igual a Deus e se esvaziou, assim como os homens deveriam fazer. Então Paulo faz esse paralelo, essa conexão, esse hiperlink mostrando que Jesus é o verdadeiro Adão. Paulo faz várias vezes esse paralelo com Adão em outras cartas, mas dessa vez ele faz de forma maravilhosa nessa poesia, nessa canção. E aqui, como eu já falei, eu sempre ensino meus alunos no meu curso de hermenêutica que quando você vê uma poesia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, geralmente
ali contém o resumo do resto que está sendo narrado, e nessa carta não é diferente. Então, logo nesse começo, Paulo faz um paralelo entre Jesus, o verdadeiro ali que não comeu do fruto proibido, ao contrário, ele poderia falar e exigir ser igual a Deus, ele se esvaziou, e Adão que quis ser igual a Deus, Adão e Eva, e caiu. Muito bacana. No restante do poema, Paulo está fazendo uma conexão com Isaías 40 a 55, onde o profeta descreve o servo do Senhor que sofre perseguição por ser fiel ao ponto de ser morto, mas que sua morte serviria como sacrifício e Deus o traria à vida novamente para reinar sobre as nações. Eu não sei se você já teve o privilégio e a oportunidade de ler Isaías 40 até o capítulo 55. Aquele trecho é chamado do servo do Senhor ou servo sofredor do Senhor. E ali, quando você lê, você vê claramente a história de Jesus. Não é que Paulo está olhando para Jesus escrevendo esse poema. Paulo está pegando toda a profecia de Isaías, quando Isaías escreve que Israel, o povo de Deus, falhou e que ele não conseguiria voltar do exílio e ser referência, ele precisaria de alguém que não iria ceder à tentação e nem ao sofrimento, porque o povo, toda vez que sofria, se rendia às outras nações, mas precisava do servo sofredor do Senhor, que ia ser tão fiel, Isaías descreve, que esse servo ele ia sofrer por um bom período e depois ele ia ser assassinado pelo próprio povo. Olha que interessante, não é isso que acontece com Jesus, mas que essa morte, Isaías vai dizer, serviria como um sacrifício para tirar os pecados, assim como era o Cordeiro Pascal. Então, esse sacrifício iria tirar o pecado do povo e que Deus iria trazer ele de volta à vida. Ele ia ser o primeiro da ressurreição e isso faria ele reinar sobre o povo de Deus, mas não sobre só o povo de Deus. Aí você vai ver do capítulo 55 até o 66, Isaías falar sobre esse servo sofredor que foi glorificado, ele iria reinar para todas as nações e todas as nações iriam vir até Israel, até Jerusalém, e ali Jerusalém já é de forma figurada, é onde Deus está para louvar esse servo sofredor. Então, Paulo pega toda essa segunda parte de Isaías e ali traz e aplica em Jesus com uma poesia maravilhosa. No final do poema, vemos a frase: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Faz uma conexão direta com Isaías 45, 23, quando fala a frase de Deus: diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Paulo mostra de forma direta que Deus Pai e o Messias são um só. Talvez essa parte final da poesia é a parte que Paulo vai deixar mais clara em seus escritos que Jesus é Deus, porque Paulo pega uma referência clara do Deus Altíssimo governando, dizendo que um dia ele vai governar de uma vez por todas, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Deus é o único Deus, e era exatamente isso que Deus tinha falado para Moisés lá em Êxodo, dizendo: olha, vocês vão carregar o meu nome e o meu nome Yahvé será glorificado por vocês, e até que o dia chegará que todo joelho vai se dobrar pelo meu nome e toda língua confessará que eu sou o Senhor, Deus Yahvé. Ali em Êxodo ele vai dizer isso com a sua glória. E aí o profeta Isaías vai repetir isso, mas agora Paulo fala que o nome de Deus, esse nome que não pode ser levado em vão e falado em vão, ele é o nome de Jesus. E o nome de Jesus foi elevado acima de todos os nomes, ou seja, está falando que o nome de Jesus é o nome de Deus e que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará. Não é maravilhoso isso, gente? Isso é demais. Paulo abre o seu coração e essa poesia deveria ser musicalizada. Você conhece músicas sobre essa poesia? Porque é uma das poesias mais maravilhosas, cristocêntrica. A gente deveria estar cantando, você deveria saber de cor. Vários cantores deveriam fazer uma música com essa poesia, porque isso é maravilhoso. A gente devia cantar pelo menos uma vez por mês essa canção, porque é maravilhosa e que isso acontecerá. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor. Que Deus te abençoe e que você fique essa semana com essa mensagem, porque ela é suficiente para a tua vida,
para te transformar e a gente se vê na semana que vem. Tchau!